Olá pessoal, mais um vídeo continuando as questões da prova do Enem 2022, prova amarela. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em forma de um cone, com essas medidas aqui. Aí vamos calcular o volume então desse cone aí, né? Porque ele quer reduzir o volume do cone 19% menor, ou seja, o valor do volume vai ser 81% do valor original. E vai manter a mesma altura. Então, quer saber o novo raio? Ora, então vou calcular 81% do volume do cone. É igual ao volume do novo cone. Ora, fazendo essa continha aí, simplificando π com π, 10 com 10, 3 com 3, o que sobra é o 81 sobre 100, que é 9 sobre 10 ao quadrado, e o r ao quadrado. Ora, com isso, então, r, o raiz quadrado, vai ser 0,9 vezes 4, 3,6. Em janeiro de 2013, foram declaradas 1.794.272 admissões, e esse tanto aqui de desligamento, ou seja, foram criadas 28.900 vagas de emprego. O número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75%. Então, isso quer dizer que o valor em 2012, o valor de 2012, eu vou tirar 25%, que vai corresponder ao 28.900. Então, 0,25 vezes as vagas, né, de 2012 é igual a isso. Logo, V é igual a 4 vezes 28.900, que é 115.600. Um prédio tem 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos. E aí você tem o número dos apartamentos são identificados por 2 algarismos, né? Então, o primeiro algarismo da dezena vai mostrar o andar. E o segundo algarismo vai mostrar o número de apartamentos no andar. Então, se for 11, por exemplo, está no primeiro andar e é o primeiro apartamento. O 12 é o primeiro andar, segundo apartamento. O 37 é o terceiro andar e o sétimo apartamento. Muito bem. Aí está dizendo aqui que os que terminam em 1 e 2, ambos os quartos recebem o sol apenas na parte da manhã. E 3, 4, 5, 6, apenas um dos quartos recebe o sol da manhã. E daqueles que finalizam em 7 e 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos, pelo menos, um dos quartos receba sol na parte. Então tem que ter 1 ou 2. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos? Bom, olhando aqui nessas identificações aqui, apenas os apartamentos que finalizam em 7 e 8 é que não batem sol na parte da manhã. Então, no primeiro andar, eu não posso escolher nem o 17, nem o 18. Então, eu vou ter que escolher de 1 até 6, né? Então, eu vou pegar os 6 apartamentos restantes, vou formar grupos de 2. E vezes 9. Por quê? Isso é no primeiro andar, mas no segundo, no terceiro, até o nono. Então, fazendo essa conta, eu vou obter exatamente isso aí. Uma máquina em operação tem sua temperatura monitorada desta forma. No caso, a velocidade varia desse jeito. Muito bem, aqui você tem de 0 a 10 horas. Para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Muito bem. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas? Ora, se a velocidade vai se anular, então eu vou escrever que t ao quadrado menos 4 é igual a 0, e daí t pode ser o quê? Mais ou menos 2. Então, olhando aqui no gráfico, onde que o t vai ser 2? Aqui. Então, aqui a velocidade anulou. Então, é uma vez. Depois, no menos 2, outra vez. 3, 4 e aqui 5. Logo, foram 5 vezes.
A World Series é a decisão de campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que os dois times têm a mesma probabilidade de vencer, meio. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida? Bom, vou fazer dessa maneira. O time pode ganhar as 4 primeiras. Então ele ganhando a primeira, é certeza dele ganhar a primeira, então é 1 a probabilidade. As outras 3 aqui é meio, 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 então 1/8. Mas ele pode ganhar as 4 desta forma. Ele ganha a primeira, né? Mas a segunda ele perde e ganha as outras 3. Então eu vou ter 1, a probabilidade 1 desse A. Depois eu vou ter meio, 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 meio elevado a 4. E aí eu posso colocar esse B em outras posições aqui. Então seria fatorial de 4 sobre fatorial de 3, que repete. Porém, eu tenho que tirar essa primeira, ou seja, quando o B vier nesta posição, eu já contei, está aqui em cima. Então, por isso que eu tenho que tirar 1. Então, fazendo essa continha, deu 3 sobre 16. Agora pode ser essa outra opção, ABB, AAA. Aí ganhou 4 também. Ganhando a primeira é 1, evidentemente. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, todos com meio. Então, meio elevado a 5. E aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 3 fatorial, que é o A repetindo 3 vezes, e o B repetindo 2 vezes 2. Só que eu tenho que tirar, quando eu fizer a troca aqui de posição, vai aparecer estas aqui e essas aqui. Então eu tenho que tirar essas 4, né? Essa uma aqui, mais essas 3 que vão ocorrer aqui. Então eu vou tirar 4. Daí eu vou ter exatamente isso. E uma última opção seria essa daqui. Ele ganha a primeira, perde as 3 seguintes, mas ganha as 3 últimas. Então vai ser 1 novamente. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, meio elevado a 6, vezes. Aí aqui eu posso alterar essas posições. Então, fatorial de 6 dividido pelo fatorial de 3, fatorial de 3. Só que eu tenho que tirar as anteriores, porque elas vão ocorrer aqui novamente. Então, eu vou ter que tirar essas 6, essas 3 e essa 1. Então, vou ter que tirar 10. Logo, eu vou ter isso. Bom, então, a probabilidade dele ganhar, então, dele ser campeão, vencendo a primeira, é a soma dessas probabilidades aí. Então, eu já vou transformar tudo com o denominador 64. Então, vamos ter 8 sobre 64, 12 sobre 64, 12 sobre 64 e 10 sobre 64. A soma disso vai dar 42,64. O gráfico apresenta os totais de receita e despesa de uma empresa. Então, a receita é o mais escuro aqui e a despesa é o mais claro. Ele está dizendo que a empresa obtém lucro quando a diferença entre receita e despesa é positiva. E tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Qual é a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano? Bom, então é só fazer a conta aqui, né? Em janeiro tem 6 e 3, então vai dar 3. Já vou colocar aqui a relação, né? Então 3, aqui teve prejuízo, aqui 3 menos 2 dá 1, aqui não vale, aqui 6 menos 1 vai dar 5, aí depois 5 menos 2 vai dar 3, 6 menos 4 vai dar 2, aqui não vale, aqui 7 menos 3 vai dar 4, aqui não vale, 8 menos 7 vai dar 1, e aqui 6 menos 2 que vai dar 4. Mas para calcular a mediana eu tenho que colocar em ordem crescente, então vamos ficar assim. E agora eu preciso calcular quem está no meio. Bom, como é uma quantidade par, né, de elementos, então significa que a mediana vai estar entre dois valores. Então, esses dois valores é o 3. Então, são iguais, então a mediana é a própria média aritmética, que é 3.
pacote básico de um jogo para smartphone, que é vendido a R$50, contém 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro, que são itens utilizáveis nesse jogo. A empresa que comercializa esse jogo decidiu criar um pacote especial que será vendido por R$100 e que vai diferenciar do pacote básico por apresentar maiores quantidades de gemas e moedas de ouro. Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir nele 6.000 gemas a mais, em relação ao pacote que o cliente teria caso optasse por comprar com a mesma quantia, ou seja, com R$100, 2 pacotes básicos. Muito bem. Ora, então eu vou ver... A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir ao pacote especial para que seja mantida a mesma proporção existente entre as quantidades no pacote básico. Bom, no pacote básico, então, eu tenho 100.000 moedas de ouro dividido por 2.000 gemas. Então, é 50 vezes mais, né? Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 vezes 2.000, né? Porque são 2 pacotes, eu vou comprar R$100, seriam 2 pacotes. Então seriam 2.000 vezes 2, né? 4.000 gemas eu teria. E mais as 6.000 que eu vou inserir, então vão ficar 100.000 gemas. Desculpa, 10.000 gemas. Muito bem. Como eu tenho que ficar com a proporção em dia, então o outro eu vou ter 50 vezes 10.000, ou seja, 500.000 moedas de ouro. Muito bem. Então eu tenho que inserir 500.000, né? É o total. Mas nos 2 pacotes eu vou ter, num pacote de 50 eu tenho 100.000, em 2 pacotes eu vou ter 200.000. Então eu vou ter que inserir essa diferença aqui, que vai ser 300.000 moedas de ouro.